A pancada pela comédia, não sei, mas sempre gostei de ver coisas, principalmente na televisão, onde me ri. As referências que tenho da televisão era o Hermano José e o Gato Fedorento, Yeah. com a parte dos sketches. E foi por aí que comecei pelos sketches. Eu fazia parte do grupo dos MP Street, dos youtubers. Conheço? Pronto. E na altura eu fiz um curso da Restart, que era de escrita criativa e stand-up, que achei que ia ajudar na escrita dos sketches e essas coisas. Só que o curso era muito mais ligado para o stand-up do que para a escrita criativa. E já foi quase há 2 anos. Eu fiz depois a gala que tínhamos de fazer 10 minutos de stand-up e correu tão bem que eu nunca mais toquei no stand-up até um ano depois. Estás a ser irónico. Yeah. Fiquei um bocado traumatizado com aquilo. Os amigos disseram que correu bem, o pessoal riu-se pouco. Não gostei mesmo da performance que tive. Então fiquei um bocado reticente. Depois comecei a ir ver muitas mais vezes stand-up no Ferry, no Oaks e outras casas. E o pessoal que eu via a fazer open mics, se calhar é um bocado presunçoso, mas eu olhava e pensava, eu acho que fazia melhor. E arrisquei, foi no 29 de junho ou julho, foi quando fiz os primeiros 5 minutos mais a sério no Oaks. A partir daí. O Joca é uma espécie de padrinho. É, exato. Eu costumo-lhe chamar o meu sensei do stand-up. Notaste alguma diferença, recuando um pouco? Disseste que participaste num grupo de sketches. Esse grupo de sketches era uma coisa muito escrita ou era por tópicos e depois vocês iam fechando a ideia? A minha pergunta vai no sentido se notaste alguma diferença na escrita de sketches para a escrita de stand-up. Eu acho que é mais fácil tu teres piada com os sketches, porque é como se tivesses mais ferramentas, para além de só a tua voz e a tua presença, para fazer o pessoal rir. É muito mais fácil ir buscar algo caricato, vindo do nada, com o vídeo, com os sketches. Nós, a maioria das vezes, sim, era só por tópicos. Eu, como era mais novo naquilo, tinha mais vezes que escrever aquilo que queria dizer, não por completo, mais uma ideia daquilo que ia dizer e às vezes inventávamos um bocado. Mas o Alex, que é o dono, entre aspas, da MP Street, ele aos anos a que já faz aquilo, só lhe dizia que tinha que preencher ali qualquer coisa e ele desenrolava aquilo na boa. Mas sim, notei essa grande diferença de não teres tantos recursos, então acaba por ser mais difícil. Não estou a pensar naqueles sketches ditos mais contemporâneos de redes sociais em que é só uma pessoa a falar para a câmara Sim, com sim, croma atrás. O sketch à antiga é com mais pessoas e isso facilita tudo. exato. Falar sozinho para a câmara, há sempre momentos, mesmo que o texto seja bom, mesmo que a ideia seja boa, aqueles momentos em que, epá, isto é bem ridículo, não é? Estou Sim, aqui. sim, sim, sim. E quando estás com mais gente, embora pode ser uma ideia muito absurda, mas até te abstrais do facto de estás a ser gravado. É mais fácil tu transmitires a ideia de personagem em sketches do que no stand-up. No stand-up o pessoal acha sempre que aquele gajo és tu. Mas é que estejas a fazer um Yeah, personagem muito yeah, forte, muito yeah. vincado. Aquilo é como se fosse uma pessoa normal e a pessoa é que tem de ter graça. Ela tem de ter piada. Até em formato podcast, uma pessoa sozinha, supondo que é um podcast de humor, Sim, é muito mais difícil do que estarem duas claro. ou mais pessoas. É sempre estranho. Epá, aconteceu recentemente, aquele comediante americano que morreu entretanto de cancro, e o último especial foi durante a pandemia e era basicamente ele a falar para a câmara. Já foi aqui falado várias vezes, Norm Macdonald, salvo erro. E aquilo é muito estranho. Stand-up sem público, à exceção de alguns casos que já foram feitos e com sucesso, mas às tantas não sabemos bem se é stand-up ou se não é, mas não interessa. Sim. O caso do Bo Burnham, do Yeah. Carmichael. Sem um público em certas situações, as piadas. Há certo tipo de piadas, se não forem pensadas como uma cena específica, como o caso do Bo Burnham, a piada clássica de stand-up sem público, fica muito estranho. Aquele momento que era para ser preenchido com aplausos ou com risos é apenas silêncio. Yeah. Ou então, que também é igualmente estranho, o comediante, devido ao desconforto, começa a preencher esse silêncio com risos. Há sempre ali um fator de ridículo que é muito difícil de desembaraçar. Mas há pouco estavas a falar de referências, estavas a falar do Hermano José, que é poucas vezes falado aqui. E até noto já, sobretudo o pessoal mais novo, há pessoal que já nem vai ao Ricardo Araújo Pereira. Ok. Pá, eu referências de stand-up tenho poucas. Comecei agora a ter mais. Tenho andado a procurar sobre isso e assim. Na parte da comédia, o que mais me influenciou sempre foi esses dois.
mais até, acho eu, o Herman, por ele ser, digamos, mais completo. Ele sempre teve a parte da música também associada a Ah, ele. sim, 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 é um Então, lá artista. está, também fazia os sketches e a parte de teatro e essas coisas. Acho que é mais por aí. Há aquela ideia, sobretudo nos comediantes mais novos, que, ei pá, fazemos muitas coisas. Fazem, mas é preciso não esquecer os exemplos, seja do Herman, como é que se chama o vocalista dos Manuel Vieira, o eterno candidato à presidência da República. Gel. Não é o Gel. O Gel também é um bom caso, que realmente desdobra-se em muita coisa. Realmente, Pois. um exemplo até em duas vertentes. E uma espécie de contra-humor. Nos últimos anos, a tendência é um humor vá mais sem dentes, quase. E o Gel, não estou a dizer que é melhor ou pior, mas pelo menos mostrava isto é outra forma de fazer humor. E ao desaparecer, até porque o humor que ele faz hoje é mais no sentido mais meigo, Uhum. parece-me, e faz falta uma figura, pelo menos, para mostrar há outra forma de fazer isto. Eu estava a pensar num artista completo do género do Herman. Acho que é Manuel Vieira, dos Irmãos Catita, se a memória não falha. Ah, Fez uma série, ele tanto fez uma série de comédia, como é cantor, como é pintor. eu para Realmente, nomes e assim, esquece só ver. malta, Não eu por confirmes acaso, comigo que eu provavelmente vou mentir. há muito tempo que não ligava a sketches, o que é que se está a fazer. Acho Aham. que há uma série de sketches na Netflix, como é que é? I Think You Should Leave, salvo erro. Ainda não apanhei. Os sketches atuais, das várias coisas que eu tenho estado a ver agora nos últimos tempos, não conseguem acabar os sketches. Há um ponto a partir do qual há uma ideia que chega ao fim, mas depois ou não matam o sketch e continuam, e há ali um desconforto até acabar o sketch. Eu já vi isto em 4 ou 5 séries em que não conseguem acabar o sketch. Aquilo que, por exemplo, os Monty Python faziam de uma forma fixe, as séries de sketches atuais não conseguem fazer. Há um momento a partir do qual aquilo é só estranho. Seja no Ferro, seja no Woke, o que é que tens visto que te tem agradado? Que me tem agradado, acho que muita coisa. O Walks é onde eu vou sempre, 15 em 15 dias. Aquilo é, a maioria das vezes, incrível. Esta última semana teve lá o João Pinto. Eu posso dizer asneiras. Podes, à vontade, podes. Ele que Não vá te... para o caralho, que vai ser bom para o caralho. Já o tinha visto no Norte, mas o público no Norte naquela noite estava um bocado chateado, acho eu. Não se queriam rir muito, ele mesmo assim conseguiu dar-lhes a volta, mas depois ali no Ox, naquele ambiente propício à cena, ele partiu aquilo tudo. Pronto, e como ele, eu também atuei nessa noite e correu-me surpreendentemente bem. Depois, na terça-feira, fui tocar a Famalicão, ver uma chapada de luva branca. Não correu nada bem, né? Eu ainda não tenho 20 atuações, por isso ainda estou nessa fase. Há noites muito boas e há noites que para esquecer. Onde é que tenho ido mais? Fui ao Pinguim também. A noite é muito acolhedora, é fixe aquilo. O pessoal lá todo juntinho naquela casita. Fica o ambiente altamente. Depois eu tenho ido mais vezes fazer open mics do que só ver. Qual foi a tua pior noite e o que é que aconteceu nessa noite? A pior. Eu acho que foi mesmo essa terça-feira. Sem contar, lá está, com os primeiros 10 depois do curso, que essa, para o público, acho que nem foi a pior, mas para mim foi a mais difícil, acho. Se não foi, lá está, essa terça-feira, não foi nada, foi no Jerez, que eu fui com o Fakir, aquilo era uma cena de, tipo um festival de verão, que eles fazem todos os anos lá no Jerez, era ao ar livre, tinha chovido o dia todo, parou de chover para a nossa atuação, e o Fakir perguntou se eu queria ir com ele, disse que sim. Agora aproveito todas, não é? Sempre me convida eu vou, que remédio. Ele ainda teve a boa ideia de meter umas cadeirinhas à frente do palco para não estarmos lá só com o pessoal todo em pé e para ninguém passar. Mas ele fez aquela aberturazita, disse que é que se ia passar ali, chamou-me a mim e nós tínhamos combinado de eu fazer os meus 5 minutos que ainda andava a treiná-los. A única coisa que eu fiz foi duas piadas do texto, mandei calar um velho, fiz mais uma piada e saí de palco. E chamei o João Faquir. Ambientes ao ar livre não é fácil, não é fácil. Pois não, Não... tenho que ganhar esse calo de fazer ao ar livre, se quiser trabalhar nessa parte também, que eventualmente irei querer. No pessoal que estava lá sentado estava uma rapariga criança, pai devia ter 5 6 anos. O meu texto é sobre o meu gato. A rapariga estava com muita pena do gato e estava sempre a interromper a dizer coitado do gato.
E o velhote que eu mandei calar estava a servir de ponto final. Tudo que eu dizia também ele acabava a frase. Fiz só esse para aí 2 minutos e chamei o Fakir que estava já com as pernas a tremer, todo nervoso, já me dá. Para quem quer fazer esse tipo de coisas, ou tem um material mesmo dedicado, não é para todos. Passo bem sem fazer. Sim. Fazer, ainda por cima nessas condições que tinha chovido, epá. Depois ao Fakir aquilo correu-lhe o melhor que podia ter corrido, porque toda a gente que passava naquela rua parava para o ficar a ouvir. O Fakir já está noutro nível. O Fakir já está. Sim, eu sei. É um alvo a apontar de quero estar ao nível deste gajo, pelo menos. Estás a ver? Não sei se era o caso, é a distância entre o palco e a primeira fila, seja pessoas, neste caso, sentadas. Às vezes o espaço é tão grande que acontece também às vezes nos bares. A distância entre o comediante e a primeira fila é tão grande, pode parecer mínimo, mas faz diferença. Essas pequenas coisas, e o Joca já falou aqui, coisas. Controlarmos tudo aquilo que conseguimos, Yeah, porque já há demasiada coisa que exatamente. nós não controlamos que pode correr mal, que mais Yeah. vale ter o resto tudo certo. Não controlas se há um bêbado, ou nem precisa ser bêbado, alguém que interrompe. Sim, sim, Isso não podes controlar, claro. não tens um sniper É isso, foi no das primeiras público. coisas que ele nos ensinou, foi isso. Luz, som e palco e não sei o quê. Isso que pode estar tudo bem, que depende de nós estar bem. Convém estar, porque lá está, já há todas as outras variáveis para correr mal. É daquelas lições que facilmente nos esquecemos. Verificar se o microfone está bom ou não. Isso pode foder-te a noite. Podes ter um texto muito bom, mas se o microfone está sempre a falhar, já foi. A pilha do microfone sem fios também. Yeah. É, E é. depois na prática vai dar problema e tu, pronto, já está. É bom controlar esse tipo de coisas. Outra dificuldade que ao fazer sketches não tens. Não vais ter ninguém a interromper-te o sketch a meio, até esse problema da distância entre o público. A distância é maior, porque o sketch já, tanto temporal como Yeah. física, o sketch já foi feito e gravado e editado, não sei o quê. Mas o pessoal está em frente ao ecrã a ver aquilo que tu fizeste. Com a vontade que lhes apetece fazer. Não é? Dificilmente um sketch sai bem à primeira, de uma ponta à outra. Sim, sim, Podes sim, sim. repetir e no palco. Exato, exato. Em princípio, a não ser uma Não, vez ou não outra sei. que podes te enganar e voltas um bocadinho atrás, mas não podes fazer isso sendo todas as piadas. Claro. Não A não ser podes. que essa seja a piada, dos que já vi a atuar, o que acho que é o mais versátil, talvez seja o João Ricardo Santos. O Jocás também dava para isso. O estilo de piada que ele faz não cria uma necessidade de afunilação no público, de criar um nicho. Outro comediante que também esteja no limite, como o Hugo Sousa, talvez seja o Dário Guerreiro. Acho que está mesmo no limite. Está no limite do generalista ou outra coisa, no Ok. sentido. Está a apanhar qualquer coisa ali de muito próprio. Está mesmo no limite. Se ele fosse um bocadinho mais para o outro lado, afunilava realmente o público. Sim, Como é que podemos jogar da melhor forma? É esta a forma para jogar, não há sim, outra. sim, sim. Depois, se quiseres ir mais para um lado, mais quase humor indie, em Portugal só estás a trabalhar para meia dúzia. O exemplo que eu estou a ir buscar, por exemplo, que vi ao vivo e no stand-up não corre tão bem, mas ela esgota salas na mesma, a da Beatriz Gosta. Ainda não vi ao vivo, estou a par do fenómeno. Estou. Ela esgota salas quando o espetáculo é dela, mas depois quando vai fazer stand-up aquilo não lhe corre nada bem. Então essa vertente do afunilamento, mas começa quase ao contrário, ela já começou afunilada. Já começou no nicho dela, estás a ver? Quando tenta sair aquilo não resulta. Não tens de querer ficar em primeiro lugar no jogo. Podes jogar o jogo à tua maneira e se para ti Exato. está bom, está ótimo, não é? Ficar em primeiro, se calhar, Entre ok. aspas. Primeiro no sentido em que tenho esta ideia e a minha ideia pode ser uma coisa modesta. Eu quero de vez em quando fazer espetáculos, uma casa, sei Claro. lá, de 100 ou 200 pessoas e para mim está bom. Mas mesmo para isso era preciso ele jogar o jogo das redes sociais. Eu já nem falo na SIC Radical, que já teve peso. Acho que isso funciona agora mais dentro da cena do que para o público. Alguém dizer aos outros humoristas, aos outros artistas, Sim. aquele gajo é bom, funciona mais entre nós do que para fora. Funcionar como uma espécie de farol. Olha, este gajo é bom. Mas não há assim muita gente. Não há muita gente. Mesmo, por exemplo, Ricardo Aruz Pereira. Se disser que alguém é bom, é uma característica dele. Como ele já disse tanta vez que pessoas são boas, se ele disser o seguinte, já não tem peso nenhum.
porque já disse muitas Mas vezes. elas realmente eram? Ou depois era flop? Algumas eram, outras não eram, porque depois Pronto. acontecem muitas coisas na vida, não é? Sim, sim, sim. Ou não vais para a frente, ou não. Quando tens 20 artistas no teu top 3 artistas. Exatamente, por exemplo, aqui neste podcast, não que eu diga um número fechado. Na última, às vezes faço, é a última pergunta que eu faço, e até posso fazer agora, já que estamos aqui, sugestões para este podcast. Há pessoas que não dizem, porque se eu digo este, depois não digo aquele, e depois há pessoas que vão dizendo, epá, e agora tenho que dizer este, 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 tenho que dizer 30 É, pessoas. E já que estamos aqui, que pessoas é que sugerias para este podcast? devia ter feito trabalho de casa. Não sabia que era esta a pergunta. Há um rapaz que anda a fazer muita coisa na cena, que é, não sei se já falaram dele, o Hugo Madeira. Alguém já me Ele falou nele. começou há pouco tempo, Deixa-me apontar aqui. já tem 3 casas abertas, por isso, pelo menos, suscita a curiosidade de falar com ele, acho eu. Mas, depois pessoal que nunca teve no podcast, acho. Já teve aí a Mariana, a Rosária. Já ainda não saiu, gostei muito dela. Tens o. Eu não me lembro do nome verdadeiro dele, que é o Puto Sexto Sentido. Essa já saiu, o Guilherme Lima, se a memória não falha. Tens o Luís Bragança. Nem sei quem é, por acaso, vou apontar aqui. E ele é mais ou menos que zona? Ele acho que é de Viana. A zona Acho que é. do Hugo Soares, então. E mais. Há um eu acho que ele se chama Miguel. Eu ainda não sei se ele. Acho que dá para convidar-me mesmo, mas eu não sei se ele está a querer levar a cena do stand-up a sério, ou se ainda está na dúvida, ou se ainda é só hobby ou assim. Acho que ele se chama Diogo Melo, um rapaz que é cego, que também fez o curso da Restart. Ia dizer, não estou a ver, mas podia ser tipo com piada. Apontar aqui. Assim, de repente, não estou a ver quem é. Do pessoal que eu estou a me lembrar que, a começar, só me lembro assim destes nomes. E a respeito desse curso que fizeste, sentiste que aprendeste? O que é que ganhaste nesse curso e o que é que sentiste que podias ter ganho? Mais uma vez, eu acho que falei com o Joca sobre isso. Não é o curso ideal. Vamos fazer o melhor curso stand-up. Diante daquilo que é possível fazer, até porque se fosse um curso longo, depois às tantas o preço tornar-se-ia proibitivo para a maioria das pessoas. Claro, claro. Mas o que é que achas que ganhaste? O que é que achas que não ganhaste? E o que é que faz falta? Já tive essa conversa com o Ruben Branco e comparei o curso que eu fiz de stand-up a fazeres um curso de ilusionista. O que tu aprendes é aqueles básicos do por trás da cortina. Quando estás a fazer um texto, aquelas primeiras regras mais básicas de construir uma piada. Regra de 3, a inversão, a comparação, essas coisas. Foi aí que eu notei logo a diferença. Por exemplo, depois de estar a ver alguém a fazer stand-up e já consegui reconhecer os truques que eles usavam, entre aspas. Acho que foi mais isso. E como fazer outro curso qualquer, dá-te aquele network com o pessoal da cena também. Acho que não teria tido proximidade com o Joca se não fosse através do curso, por exemplo. A coragem de ir falar com ele e dizer-lhe, olha, quero fazer 5 minutos, não fosse assim. Esse é o lado que me parece, passando em revista todas as conversas que já tive aqui e outras fora do podcast em que o tema foi esse, que está presente em todas as respostas, é isso mesmo. É a possibilidade de encontrar as pessoas mais ou menos parecidas contigo. Pois, até mesmo na altura lá está para a cena dos sketches que fazia para o YouTube, também era uma maneira de conhecer pessoal que estava interessado em comédia e quisesse participar, por exemplo, que tivesse já algum jeito ou quê, também ajudava. Entanto, eu fiz um grupo com o Rui, que era a Dona Mira, mas aquilo, somos os dois demasiado preguiçosos, não fizemos nada para aquilo, ficou assim. É uma característica que está mais ou menos presente em todos os comediantes. É a preguiça. Pois. É a preguiça e às vezes associada à preguiça, que parece uma coisa que não é compatível, é a vontade de fazer muita coisa. Yeah. Muitas ideias e Não saber por e onde muita começar. preguiça. É verdade. E às vezes o facto de ter muitas ideias é mesmo paralisante. O segredo é tentar. É fazer, ir fazendo. O segredo não é assim tão segredo, não é? Não é As tão coisas não segredo. parecem feitas por pensar nela. Assim, as coisas mais ou menos já foram ditas ao longo dos séculos, só que nós, como parecem coisas fáceis, para isto avançar é preciso fazer. Epá, isto não pode ser só assim, tem que haver um segredo ainda maior.
Não, não, é mesmo fazer, é mesmo. Não há grande segredo, é fazeres, continuares a Aham. fazer e ires fazendo, mas não há mais É nenhum segredo. simples, mas não é fácil. Isto tem que haver aqui uma fórmula, e é por isso que, seja gurus, seja pessoal empreendedor, um top dog, seja da comédia, se estiver a dar uma palestra, vamos ouvir o que ele tem a dizer, que ele de certeza que vai dizer um segredo. O segredo é fazer. Não há mais Yeah. nada. Se ele der outra, eu vou ouvir, porque de certeza que ele vai dizer qualquer coisa. E às vezes diz uma coisa bué banal. Epá, o gajo disse, no caso do stand-up, atuei muito. Epá, o gajo disse, é preciso atuar muito. E poças. Não sei. É fascinante. Seja na Aham. comédia, seja na grande parte das coisas. O que importa realmente, tu já sabes naturalmente, mas estás a tentar fugir. Yeah. Do segredo para o sucesso rápido, ou assim, Exatamente. E é por isso que esse a tipo de forma mais livros, fácil a chegar. é por isso que esse tipo de livros, barra cursos, barra não sei o que, tem muita gente, porque toda a gente está à Yeah. espera. Isto não Aham, pode ser aham. só fazer. É fazer, Yeah. continuar a fazer, tentar fazer melhor, ir aprendendo. Epá, pensava que era uma coisa mais bonita. É só isso. Yeah. Não há aqui, não há aqui magia nenhuma. É subires a palco com as tuas cenas, resulta, não resulta, percebes o que é que resulta, tentar melhorar-se para resultar ainda melhor, o que não resulta, percebes. Aham. O que é que falhou aqui? Será que isto ainda é aproveitável? Ok, vou tentar aqui no outro ângulo. Não há aqui grande Não há magia. segredo, é isso. Essa é a comparação que eu fiz com a cena do ilusionismo. Aquilo não há assim tanta magia, afinal. É escreveres, aplicares aquelas fórmulas, quase. Algumas resultam, outras não, mas a fórmula é sempre a mesma. E há um ponto a partir do qual já tens essas fórmulas interiorizadas e já te saem, e há coisas que não se adequam a esta luta Depois podes entre. dar o teu twist Yeah, e exatamente. mudar aquilo um bocado, mas se tu escreveres um texto com aquelas formas, o texto não vai estar horrível, pelo menos. E has de ter para ali algumas punchlines que dá para aproveitar. Depois de tanto trabalhares, aquilo já faz parte de ti. Vais chegar a um lado em que nem é bem uma forma, mas isto faz rir, porque fixe. Yeah, 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 Mas yeah. aquela eterna luta é tida em podcasts entre humoristas, ou mesmo sem ser humoristas, mas quando chega este tema à baila, e aqui humorista mais matemático, humorista mais não sei o quê, mais vá, do improviso. Epá, eu não gosto tanto de um humor mais matemático. O pessoal esquece de uma coisa, é um exemplo que não tem nada a ver com o humor, mas o homem só começou a voar quando percebeu a lei da gravidade. A partir do momento, esta parte matemática, o humor é mais ou menos isso. Tu tens que perceber a forma para depois começares a voar. Caso contrário, não voas. O que é que te puxa para baixo? O que é que realmente é matemático? A partir daí é que começas a voar. Se tu não perceberes o que realmente é fixo no mundo, as coisas que realmente, no caso do humor, o que é que resulta, não é? Esse tipo de regras e outras que possas vir Yeah. a descobrir, a partir daí, ok, tenho isto tudo, como é que eu construo um avião ou uma forma de fazer levitar? Aham. Mais ou menos isso que eu ia dizer. Nós, quando estamos nas conversas de café com os nossos amigos, todos nós dizemos piadas, não é? Muitas das vezes faz o pessoal rir, não sabes porquê. Sabes que disseste uma parvoíce qualquer ali, mas porquê que aquilo provocou-lhes o riso? É aí que entra a parte das fórmulas. Sabes que se construís a frase daquela maneira, provavelmente o pessoal se vai rir. E há ideias que são aplicáveis à comédia, mas a outras artes que Sim, lidam com sim. a palavra, no sentido, a síntese, o poder de síntese. É uma coisa que te vai ajudar. Quanto mais sintético fores na abordagem, mais piada em princípio há de ter. A não ser que o Até teu na música estilo agora seja. tenho visto muito isso na música. As melodias que usas, os acordes que usas, como é que constróis o refrão ou como é que constróis o resto da música. Também já tem uma certa fórmula para o sucesso, entre aspas. Sim, sim, Podes sim. querer fugir a isso, mas vai-te ser mais difícil chegar às pessoas. O lado angustiante é perceberes que não há forma de fugir à fórmula. Caso consigas fugir à fórmula, as pessoas só estão à espera da fórmula, e então és tipo um gajo estranho. Não vai criar ligação com o público. E essa é a parte chata. Talvez tenha de existir esse jogo. Estou disponível para ir a um sítio em que posso perder quase o público todo. Mas de vez em quando volto aqui a um sítio em que conseguimos falar Yeah. a mesma língua. Eu acho que é uma cena que ainda não está a acontecer muito no stand-up. O exemplo extremo, como disse há pouco, faço um solo. Vocês vão perceber tudo. Faço uma espécie de solo indie, só para 200, Aham, 300 aham. pessoas. Este solo das 200 e 300 pessoas vai durar para sempre. Porque é uma coisa tão... Aquilo que acontece com os livros, é aquilo que acontece com o cinema, é aquele livro, aquele filme que vai ser passado de gerações em gerações por tal e qualquer coisa que nunca foi... Não sei de nenhum exemplo. Alguém que faça sistematicamente isto. Um De solos, não sei. E dos que eu tenho visto, só se for, por exemplo, o Ruben Branco, ele tem o sol dele negro, não é para toda a gente, Sim. mas depois quando faz em bares e assim, toda a gente
curto de ouvir o Ruben Branco. Sim, percebo e em parte acho que tens razão. Há ali qualquer coisa que une as duas vertentes. Não salta para um registro Estou a completamente perceber diferente. onde queres chegar, estou a perceber. Sim. Ele acentua, talvez, faz um espetáculo de humor negro, acentua características, Aham. mas não vai para uma coisa, ele não de repente, imaginando que é aquela figura que nós conhecemos do Ruben Branco, algo mais ácido nas interações, dão-lhe uma coisa e ele vai logo desmontar aquela coisa e ele de repente, num outro espetáculo, agora eu vou falar sobre borboletas, 5 minutos de borboletas. Não é algo inesperado quando Estou a conheces perceber. mais ou menos o Ruben Branco. Ainda não vi ninguém. Epá, é aquilo que, por exemplo, na poesia o Fernando Pessoa fez com os heterónimos. De repente vai para um lado, vai para o outro, vai para o outro. Yeah. Há uma Ok. ligaçãozinha mínima entre todos, porque é a mesma pessoa que está a Sim, escrever. sim. São universos completamente diferentes. No cinema há, nos livros há pessoal, epá, livros que venderam, sei lá, na altura 100 ou 200 cópias. Por exemplo, o Moby Dick, na altura vendeu pouquíssimo, não sei se chegou às centenas. E é o livro que chegou até nós. Já É, percebi a mudança que estavas a falar. é uma aposta Sim, no. sim. Agora, meia dúzia de pessoas vão perceber. Todos os anos vão entrar pessoas a ver isto. Ao contrário daquele. E isto vê-se, por exemplo, em livros de best-sellers ou filmes de massas. Quando sai, toda a gente vai ver aquilo. Mas no Yeah, próximo yeah, yeah. ano já só vão ver meia dúzia. E no outro já ninguém vai ver um grande impacto. Mas envolvidos uns anos já ninguém quer saber daquilo. Amontam-se. E depois há outros que, com um público mais reduzido, são para 500 pessoas. São 500 pessoas todos os anos. E ao fim de Yeah. não sei quantos anos já ultrapassam o êxito de massas. A comparação que faço sempre é com o mundo da música, que é onde tenho mais experiência. Por exemplo, a ver bandas antigas de rock, aquele rock Yeah. clássico, eles ainda enchem quase todo lado a que vão. São meia dúzia que ainda o conseguem fazer. Antigamente, se fosse lá que a banda fosse, se calhar ia a um sítio e enchia o espaço, mas eles não se conseguiram manter no ativo porque foram perdendo força, não se sobreviveram bem à passagem do tempo. Eu tenho aqui uma espécie de jogo para terminarmos. Nunca fiz isto, mas deixa lá ver. Que é. Vou dizer as leis mais absurdas do mundo. E tu vais-me dizer se realmente esta lei existe ou se não existe. Ok. Mas eu vou dizer aqui algumas e a única coisa que tu tens de dizer, achas que isto existe ou não existe, é proibido mastigar pastilhas em Singapura. Verdade ou mentira? Mas é que é mentira. É verdade. A sério? Yeah. Foi. Depois, Lembro dessa que é para. Se um dia for a Singapura. e agora está-me a lembrar aqui de uma. Será na Indonésia? Pelo facto de eu estar a pensar, já sabes que é Sim, verdade. sim. Eu acho que é na Indonésia que, se te apanharem a masturbar, és decapitado. Ok. Caraças! Imagina que vais lá de férias, não sabes. Aquela piada fácil. Que cabeça é que corta? Yeah, exatamente, exatamente. E nessa situação vai doer muito, vai-me fazer falta, mas se calhar vai. Yeah. Era frio. E vou continuar, vou dizer aqui Yeah. algumas. Há uma lei que proíbe a dança após a meia-noite em certos sítios públicos no Japão. É verdade ou mentira? Vou dizer que é verdade. É verdade. Os japoneses são, não tanto como os chineses, mas eles gostam de manter a tranquilidade nas ruas e assim. Têm mais sítios para o pessoal estar a jabardar do que deixá-los fazer na rua. Acho que é por aí. Em certos sítios nos Estados Unidos é ilegal ter um elefante amarrado a um poste na rua. Mas é que é verdade. É verdade. É verdade. Como é que Aquilo eles já chegaram a esta- aconteceu. Não Já, é? aconteceu Já teve que tanta acontecer vez. para ser proibido. Bem, e não aconteceu só uma vez. Houve uma altura nos Estados Unidos que o pessoal amarrava elefantes a postes. E qual é o problema? Eu acho que o problema deve ser o elefante é tão forte que às tantas arranca o poste. Deve ser esse o problema. Yeah. É chato ter um elefante na rua. Eu às vezes basta ter uma trotinete, já tenho desviado o passeio. Imagina um elefante que põe na estrada. É chato. Mas isto às tantas vai acontecer. Em alguns sítios da Índia deve acontecer isto. Pessoal que tem de amarrar o elefante em algum lado. No Alabama, mais uma vez nos Estados Unidos, é ilegal usar um bigode falso que cause risos na igreja. Isso aqui é mentira. É verdade.
Então se tiveres um bigode verdadeiro que cause riso na igreja, aí já estás bem. Tinha de existir uma espécie de fiscal, tem de rapar o bigode na igreja. Mas isso se calhar também ia causar risos. Usares um bigode também. Alguém que se dá ao trabalho, eu preciso de um bigode falso para ir à igreja. Caso contrário, não consigo. A barba completa, será que também dá multa? Não sei. Mas o exercício que dá para fazer em todos, porque raio é que chegaram a esta lei. Isto houve muita gente a usar bigodes falsos dentro da igreja. Vou dizer logo que é verdade. No Reino Unido é ilegal morrer no Parlamento. Como é que Por se acaso impede? essa já tinha ouvido. Já tinha ouvido falar disso. Quem é que fica como culpado caso alguém morra no Parlamento? E isto agora era fixe de investigar. De certeza que já houve alguém morrer no Parlamento. Foi? Ou eles fingem que não aconteceu nada e empurram o cadáver. Não aconteceu nada. Vês Está a pessoa- dormir E- um pouco esta E noite. de repente aparece um cadáver à porta e assim, pronto, olha, não aconteceu nada. Estou a fazer mal o jogo. É porque esta aqui é daquelas que me fez rir. Na França é ilegal nomear um porco Napoleão. Ou seja, dar nome Napoleão a um porco. Por acaso não é muito comum chamar Napoleão aos animais. Há Nero. No Texas é ilegal tomar mais que 3 golos de cerveja enquanto estás deitado no chão. Vou dizer que é mentira. É verdade. Oh, primeiro é demasiado específico para ser lei, acho eu. Porque tem que estar um gajo a tomar conta se ele realmente dá 3 gols ou não. E depois o deitado, eu se estiver sentado no passeio, com os joelhos para cima, mas deitado para trás. Um à parte, isto estava para fazer só com leis que há no Texas, que eu vou dizer aqui algumas, pronto, e agora vais a saber que é verdade. Todas estas, percebes, isto houve aqui qualquer coisa que correu mal, ou alguém estava bêbado quando fez estas leis. Acho que é mais por esse lado. Talvez não tenha sido tanto por as pessoas terem cometido essa ilegalidade que passou a ser. Acho que é mais porque quem escreveu as leis é que não estava no seu melhor estado. Mais uma vez, no Texas, é ilegal vender olhos humanos, a menos que seja para fins médicos. Mas é que é verdade, essa porque até faz sentido. É verdade. Estás a vender olhos. Não, mas é Mas para mesmo- fins médicos. Também é lei em Portugal. Não podes vender olhos humanos. E para terminar, deixa-me ver aqui uma. Mais uma vez nos Estados Unidos, Utah, acho que Utah é nos Estados Unidos. Sim, sim. É ilegal pescar se estiveres em cima de um camelo. Pronto, seguindo a regra, eu vou dizer que é verdade também. Sim, eu estou a dizer, exatamente, já descobriste, eu estou a dizer, tudo o que eu estou aqui a dizer é a verdade. Que também é daquelas coisas, para chegar aqui aconteceu alguma coisa, não é? Qual é o Já mal que de estar a pode ir em pescar cima em de cima um de um camelo? dromedário. Ela conta também. Pode tendo um camelo, disfarças de uma bossa. O polícia vai ver, isto será um camelo ou um dromedário. Não, isto é fingir. Esta bossa que você está a ver, não, isto é uma espécie de sofazinho que eu meti aqui. É o Uma espécie... encosto. Onde é que as pessoas te podem seguir nas redes sociais? Meus pais escolheram o nome das minhas redes sociais, deram-me a nascença, é Helder Reitor, em tudo o que tem. Também só tem Facebook e Instagram. Conseguiste Helder então Reitor. ter logo a tua handle. Não há se calhar muitos elders reitores. Conseguiste. Por visto não há mais nenhum. Então tiveste sorte. Aquilo que muitos comediantes... E caraças, o meu nome já foi escolhido, não é? Até desde pequenino sempre quis ser artista porque achei que tinha nome para isso. Estava a ser médico porque tenho letra, o motivo foi notas. Isso faz toda a diferença. Há comediantes que vêm à rasca para escolher, depois é João _ não sei quê, barra. Sim, Não... sim. Epá, é chato. No teu caso, basta saber o teu nome, dão contigo. Yeah. Então, olha, espero que tenhas gostado da conversa. Acho que foi fixe. Cá espera era do próximo convite. Eu queria testar uma coisa que é com duas pessoas. Convidar o Joca e convidar-te a ti, por exemplo. E já ficas aqui com o conhecimento que há leis muito estúpidas e que se fores aos Estados Unidos não podes amarrar um elefante a um poste. Dá sempre jeito.